Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e ao sétimo vídeo da nossa série onde estamos aprendendo a fazer um RPG. E hoje, como no último vídeo a gente programou o ataque do nosso personagem, agora a gente tem que programar o ataque do nosso inimigo, certo? Para que nosso personagem possa tomar ataque. O ataque do inimigo ele não vai ser muito diferente do ataque do nosso personagem. O efeito vai ser a mesma coisa, ele vai empurrar o nosso personagem pra longe quando ele causar o dano. Só que a única coisa que vai ser diferente é que o nosso personagem ele não vai piscar, ele não vai piscar em branco quando ele tomar o dano, ok? Mas isso também vai ser uma escolha pessoal. Se você quiser fazer ele piscando branco, pode ser também. Mas eu vou fazer uma outra coisa um pouco diferente pro nosso personagem. E como a gente vai colocar o ataque no nosso inimigo, a gente finalmente pode colocar o nosso dash pra ele ficar invulnerável enquanto ele tá tomando dash, certo? Então a gente programou o dash, ele tá funcionando certinho. Só que como a gente não tinha ataque pro inimigo, a gente não tinha como definir se ele ia tomar dano durante o dash ou não. Então o dash é essa mecânica de esquiva, então ele não pode tomar dano enquanto ele tá no dash, certo? Então, pra começar, eu vou vir no objeto personagem e a gente vai precisar definir algumas coisas para ele, para o ataque do nosso inimigo funcionar. Do mesmo jeito que a gente fez no objeto slime, quando a gente foi fazer o nosso personagem atacando, a gente tem que colocar algumas variáveis para ver quando ele tá tomando dano, para ele perder vida, para ele ser empurrado, enfim. A gente vai colocar essas mesmas coisas no nosso personagem. Então, a gente tem que colocar uma vida para ele agora. E a vida vai funcionar bem parecido com a estamina. A gente pode criar um max vida, que vai ser a vida máxima do nosso personagem. Eu vou colocar 20. E a vida vai ser igual a max vida. Então a vida vai ser igual a 20 também. Aí, eu vou colocar uma variável chamada tomar dano, que é pra gente checar se ele pode tomar dano ou não. Então, quando for true, ele vai poder tomar dano. E quando for false, quer dizer que ele ainda não pode tomar dano de novo. Ou, por exemplo, quando a gente for dado o nosso dash, a gente vai colocar que esse tomar dano é false. Então, ele não vai poder tomar dano do inimigo. E por fim, a gente precisa colocar um empurrar dir, ou seja, vai ser qual a direção que o inimigo vai empurrar o nosso personagem. A mesma ideia do nosso ataque do personagem, ok? Vou deixar 0 por enquanto. Eu só vou avisar, eu tô com a rinite atacada, então se nesse vídeo minha voz estiver meio estranha, às vezes eu fizer algum barulho estranho, pode ser que seja por causa da rinite, ok? Mas é só um aviso. Agora, a gente tem que fazer o seguinte, a gente definiu as variáveis que a gente vai usar, eu vou querer criar dois alarmes diferentes. Um alarme que vai ser a mesma ideia do alarme do slime, que enquanto ele tiver com esse alarme, ele pode ser empurrado. E o outro vai ser um alarme que eu vou colocar quanto tempo o nosso personagem pode ficar depois de ele tomar dano, sem poder tomar dano novamente. Então eu vou criar um alarme 2, e esse alarme 2 eu vou colocar aqui na descrição. Ele é responsável por empurrar o personagem. É o quanto de frames ele vai ficar sendo empurrado. E eu vou colocar um alarme 3, que é responsável pelo poder tomar dano novamente. Então, enquanto esse alarme não chegar a 0, ele não pode tomar dano novamente no nosso personagem. Novamente. Ok? Então é isso que a gente precisa fazer dentro do objeto personagem. E do mesmo jeito no último vídeo, que no objeto slime, a gente criou um estado para quando ele está tomando ataque, a gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso personagem. Por quê? Porque quando ele estiver nesse estado de hit, o nosso personagem, eu não quero que ele possa usar dash, eu não quero que ele possa atacar, porque ele vai estar nessa imobilização de ter tomado dano por alguns frames, ok? Então a gente vai vir aqui no scripts do personagem. Deixa eu diminuir tudo aqui. E aqui no fim eu vou criar uma nova função, function scr personagem underline hit. Certo? E se a gente vier nesse script do slime, a gente vai querer escrever essa mesma coisa. É exatamente o mesmo código, vai ser a mesma ideia de empurrar, ok? Então aqui no script do personagem, eu vou colocar aqui hvlock é igual a length o comprimento que eu vou colocar vai ser 3, então ele vai ser empurrado 3 a cada frame. E a direção vai ser o empurrar dir. A gente ainda vai definir esse empurrar dir, mas eu já vou escrever esse código, ok? Então, length, o hvlock vai ser length dir y 3 e empurrar dir, ok? Lembrando que esse empurrar dir ainda é 0, mas quando o nosso inimigo encostar no personagem, a gente vai definir o empurrar dir antes de fazer o personagem vir para esse estado de hit. E depois a gente só coloca o script personagem colisão, porque ainda a gente quer que o nosso personagem
colida com uma parede. E como eu falei quando a gente criou o alarme 2, esse alarme aqui ele vai guardar quantos frames o nosso personagem vai ser empurrado. Então, se o alarme 2 for maior que 0, então enquanto ele não chegou a 0, o nosso personagem vai ser empurrado. E caso o alarme 2 chegue a 0, o estado do nosso personagem vai voltar a ser o script personagem andando normalmente, ok? Opa, sem parênteses, porque a gente não tá chamando código. Opa, eu coloquei atacando, mas é andando. E agora a gente já tem escrito o script do nosso personagem tomando dano, certo? Exatamente a mesma coisa que o slime. A única coisa diferente é que eu coloquei aqui para ele checar o alarme, porque eu quis fazer um pouco diferente para mostrar que tem esses dois jeitos. A gente pode colocar para ele voltar pro script normal dentro do alarme, que daí aqui ele chega a 0 e ele volta para escolher estado. Ou a gente pode fazer assim, igual a gente fez no personagem. A gente coloca if alarme 2 for maior que 0, acontece, ele vai ser empurrado. Caso ao contrário, ele volta pro normal, ok? Então agora vamos realmente fazer o slime atacando o nosso personagem. Esse slime, como ele é nosso primeiro inimigo, vai ser um ataque bem simples mesmo. Ele só vai tentar encostar no nosso personagem. Se ele encostar, nosso personagem vai ser empurrado. Então eu vou vir em adicionar evento. Eu vou colocar uma colisão com o objeto personagem. Então, quando ele colidir com o objeto personagem, esse código que está aqui dentro vai acontecer. E igualzinho que a gente fez aqui na hitbox do nosso ataque, quando ele colide com o objeto slime, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dar uma direção, que nesse caso vai ser apontada do slime XY para o nosso personagem XY, então ele vai empurrar na direção dele para o nosso personagem. E a gente vai fazer as mesmas coisas. A gente vai mudar o estado do personagem para hit, a gente vai colocar o alarme 2 dele para C5, e enfim, tudo mais. Então vamos vir aqui no objeto slime e a gente vai colocar var underline dir, que vai ser point direction. Então ele vai apontar do x dele, do y dele, pro other.x e other.y, ou seja, o x dele e o y dele pro outro que ele está colidindo, que nesse caso é o objeto personagem. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui, diferente aqui do objeto hitbox. A gente ficou colocando other.empurrar, other.other.other. Eu vou ensinar só um jeito diferente, que se você quiser mudar para fazer assim, também funciona. A gente pode escrever with, abre parênteses, other, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Ou seja, escrevendo isso, a gente está falando que todo código que a gente colocar aqui dentro dessas chaves vai acontecer com o outro, e o outro é o objeto personagem. Então, tudo que eu colocar aqui, na verdade, está acontecendo dentro do objeto personagem. Então, é código que faz parte do objeto personagem. Então, eu preciso colocar mais other.empurrar dir. Tudo que eu colocar aqui já é com o outro. Então, eu posso colocar empurrar underline dir vai ser igual ao underline dir. A gente acabou de criar essa variável local underline dir, ok? Aí, o estado do nosso personagem vai ser o script personagem hit, que a gente acabou de criar, 2 pontos. A gente vai querer que o alarme 2 dele, lembrando que o alarme 2 é o responsável por empurrar, então o alarme 2 dele eu vou durar 10 frames, então por 10 frames ele vai ser empurrado. Se quiser, você pode mudar esse valor, mas eu vou deixar 10 porque eu acho que é ok. E o alarme 3, que é o responsável por quanto tempo ele pode ficar sem tomar dano, eu vou deixar 3 segundos. Então, enquanto ele tiver nesses 3 segundos o alarme 3, ele não vai poder tomar dano novamente. A gente ainda não definiu isso, mas a gente vai definir já já. A gente vai colocar que a variável tomar dano do nosso personagem que a gente criou. Então, tomar dano vai ser igual a false, ele não pode mais tomar dano. E a vida do nosso personagem vai ser menos igual a 1. Então, como aqui a gente definiu que o tomar dano vai ser igual a false, a gente pode vir aqui e colocar aqui if other. Então, se o nosso personagem ponto tomar dano é igual a true, então, se ele tá podendo tomar dano, ele vai acontecer esse código, e aqui dentro ele vai colocar que tomar dano é igual a false. Então, esse código não vai acontecer novamente dentro enquanto o tomar dano for igual a false. Então, agora a gente só precisa fazer que esse tomar dano volte igual a true, porque se a gente está definindo como false, e se a gente não voltar para true, ele não vai tomar dano nunca mais. A gente só vai vir no nosso objeto personagem, lembrando que o alarme 3 é responsável por isso. Então, quando acabar os 3 segundos dele tomar dano, ele poder tomar dano novamente, a gente vai colocar que tomar dano é igual a true. Ele vai tomar dano novamente se ele encostar no objeto slime. E é só isso que a gente precisa fazer para o ataque do nosso inimigo. Bem simples, todo o código aqui a gente já viu no ataque do nosso personagem, então não tem nada novo.
Então a gente pode testar para ver como ficou. Então, aqui no canto eu escrevi o 20, que é a nossa vida. Eu coloquei pra gente ver se a gente tá tomando dano. Eu vou tentar puxar só uma slime. Quando ela encostar no nosso personagem, a gente foi empurrado e perdeu um de vida. E se a gente tomar dano, depois de 3 segundos a gente não pode tomar dano ainda. Depois que passar 3 segundos, a gente pode tomar dano novamente e vai ser empurrado novamente. Só que só tem uma coisa faltando, que eu falei no começo do vídeo, que a gente ia fazer um efeito para quando o nosso personagem não pudesse tomar dano ainda, para o nosso jogador saber que ele não pode tomar dano. E aqui eu vou mostrar um bug que está acontecendo que a gente também tem que arrumar. Se a gente apertar para atacar, a nossa hitbox está mudando pro hitbox de ataque. E a máscara de colisão do ataque é muito maior. Então quando a gente ataca, acontece uma coisa muito estranha, que ele vai tomar dano no nosso personagem. É porque a gente está mudando essa hitbox para uma hitbox muito maior do que ela deveria ser. Então a gente pode arrumar essas duas coisas agora, ok? Então a gente pode começar arrumando esse problema do hitbox, que vai ser bem rapidinho. A gente só vai vir aqui no SPR personagem parado baixo. Eu vou vir em máscara de colisão e eu vou mudar de automático para manual. Eu vou arrumar a hitbox dele. Eu vou deixar a hitbox pegando aqui só no final da cabeça, porque como o nosso jogo é top-down, imagina que o inimigo tá vindo aqui de cima. Quando ele encostar aqui na cabeça, é como se ele ainda estivesse atrás do nosso personagem. Ele só vai dar dano realmente quando ele encostar no corpo dele, por causa dessa perspectiva. Então eu deixo só a hitbox aqui no corpo. E para arrumar o problema da hitbox estar mudando, a gente só vê no nosso personagem, aqui em máscara de colisão, a gente tira de igual ao sprite e coloca para ele sempre ser igual ao SPR personagem parado baixo. Então não importa qual sprite o nosso personagem está usando, a hitbox que ele vai estar usando vai ser sempre essa agora, ok? E agora a gente vai criar esse efeito no nosso personagem piscando enquanto ele não pode tomar dano novamente. Eu já fiz esse efeito antes, 2 vezes eu acho, mas eu vou fazer aqui de novo rapidinho. É um efeito bem que eu gosto, eu acho ele simples e eu acho ele muito funcional. Então eu sempre gosto de fazer só pra gente poder visualizar que nosso personagem não pode tomar dano, ok? E pra gente fazer, eu vou ter que adicionar mais uma variável no nosso personagem. Eu vou colocar aqui que ela também é de combate. E eu vou chamar de dano underline alpha. E eu vou dar o valor de -1 por enquanto. Então quando ele criar, vai ter o valor de -1. E no evento desenhar do nosso personagem, aqui, a gente vai escrever o seguinte: if alarme 3 for maior que 0. Então, enquanto ele ainda estiver naqueles 3 segundos que ele não pode tomar hit, se o image alpha dele for maior igual a 1, então, se ele estiver totalmente visível, o dano alpha, a variável que a gente acabou de criar, vai ser igual a -0.05, ok? E caso a nossa image alpha seja menor ou igual a 0, ou seja, a nossa sprite está totalmente visível, o dano alpha vai ser igual a 0.05, positivo dessa vez. E o que a gente vai fazer com esse dano alpha, a todo frame, a gente vai ficar somando no nosso image alpha esse 0.05. Então, quando a gente tiver uma sprite totalmente visível, ele vai começar a subtrair do nosso alpha. E quando a gente tiver a nossa sprite totalmente invisível, ele vai começar a somar no nosso alpha. Então, a nosso alpha vai ficar variando entre 0 e 1, e ele vai ficar piscando, ok? Então, a gente vai colocar aqui o image alpha mais igual a dano alpha. A gente só não pode esquecer de colocar aqui se o alarme 3 for menor ou igual a 0, ele tem que voltar para o image alpha igual a 1. Senão, ele vai ficar com um alpha que parou esse dano alpha, ok? Então, se estava em 0.55 quando acabou o alarme 3, ele vai ficar com 0.55 se a gente não retornar a 1, ok? Agora, a gente só tem que fazer mais uma coisa que eu falei no começo do vídeo, que é que quando o nosso personagem estiver usando dash, ele não pode tomar dano. Então, aqui no script personagem dash, a gente vai colocar que quando ele estiver no dash, a variável tomar dano vai ser igual a false, ou seja, ele não pode tomar dano. Só que, como aqui a gente está definindo esse tomar dano como false, se a gente não retornar para true, nosso personagem nunca mais vai poder tomar dano. Então, no objeto personagem, a gente tem o nosso alarme e cuida do nosso dash. E quando o nosso alarme acaba, a gente volta para o estado do script personagem andando.
Quando a gente for voltar para esse estado, a gente também quer que o tomar dano seja igual a true, ok? Então, agora sim, a gente pode testar nosso jogo e ver como ficou esses efeitos todos. Ok, estamos aqui, tem uma slime vindo para cima, eu tomei o ataque, minha sprite começou a piscar, depois de 3 segundos ela volta ao normal. Aí eu tomo dano. Ok, agora, quando eu ataco, minha hitbox não muda mais para aquela hitbox estranha de antes, então a gente pode atacar ela normalmente. E quando eu dou o dash por dentro dela, a gente não toma dano, ok? Porque a gente fica invulnerável enquanto a gente tá dando dash. Então eu posso dar dash à vontade por cima dela e eu nunca vou tomar dano, ok? E quando ela perde 5 de vida, ela morre, igual a gente programou. E tá tudo funcionando direito. Só pra gente testar. Quando ela me empurra, eu quero ver se eu entro na parede. Eu travo na parede quando ela me empurra. Então tá tudo funcionando exatamente como devia. Nosso dash ali não entra mais na parede. E nosso jogo está funcionando bonitinho, sem bugs, do jeito que é bom, né? E vai ser isso pelo vídeo de hoje. Esse foi um vídeo bem tranquilo. Foi mais para eu preparar para o próximo vídeo, porque eu queria colocar a vida no nosso personagem e a gente tomando dano. Porque no próximo vídeo a gente vai colocar HUD, a gente vai colocar tile no nosso jogo, e a gente vai colocar um número que aparece quando a gente toma dano ou quando a gente causa dano, pra gente ver qual dano a gente tá causando, certo? Que tem bastante RPG. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você quiser lá conversar comigo, me seguir no Twitter, fica à vontade. Eu sempre fico muito feliz quando alguém me chama pra conversar ou de qualquer jeito interage comigo. É muito bom. Você também pode interagir aqui nos comentários do vídeo, obviamente. Eu sempre respondo, eu sempre dou uma olhada. Todos os dias eu tô ali checando o que vocês estão falando comigo. E eu sempre agradeço muito mesmo. Todo mundo que comenta aí, eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo comentários elogiando, pessoas tirando dúvida. É muito legal ver isso, que vocês estão gostando das coisas que eu tô fazendo. E se você gostou, você pode deixar um curtir pra me dar um apoio. Se você quiser acompanhar essa série, você pode se inscrever aqui no canal, que além dessa série tem muitos outros conteúdos relacionados a game dev que eu tô trazendo aqui, ok? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.